É urgente a gente tomar posse desses espaços. Não é somente ser a liderança feminina, mas a gente traz todas as outras tarefas conosco. Se tornar liderança nesse processo todo, né, ter voz firme, é todo uma luta que a gente tem que empregar mesmo. A gente vê que cada vez mais, quando a gente se torna presidente sindical, a gente acaba também inspirando outras e vendo mulheres desabrocharem desse processo todo. A nossa qualificação também desse processo é muito importante, né? Porque não é só encontrar referências, é também dividir espaços. Já me chamaram de algum modo a maluca do sindicato, a meio que pseudo-anarquista, já colocaram alguns adjetivos quando você tem que ter uma postura mais dura de condução do movimento. Este é um tema urgente e necessário a ser debatido. O papel da mulher no mundo sindical e os desafios que elas enfrentam, incluindo violência e ameaça. Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. Fique com a gente, porque ele está começando. Sejam bem-vindos aqui ao Entre Aspas. Para falar sobre a mulher no mundo sindical e os problemas que elas enfrentam, nós convidamos a Daniela dos Santos Alcântara, que é diretora-geral do Sinteste UFS, a Universidade Estadual de Feira de Santana, que recentemente sofreu ameaças por sua atuação sindical. Daniela, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e já abro o programa aqui falando que nós, do sindicato, lamentamos tudo que você sofreu recentemente e é bom tê-la aqui. Obrigada, Vladimir, obrigada aos telespectadores do programa Entre Aspas. Estou aqui à disposição para esse bate-papo, né? Infelizmente, né, passando por uma situação de violência, mas com muita força para enfrentá-los com todos esses companheiros e companheiras e quem está acompanhando a gente também. Nós vamos falar sobre isso, né, tudo que ela sofreu durante o programa. A gente começa perguntando para ela aqui, que é diretora-geral lá do Sinteste da UFS, foi reeleita, não foi isso? Sim. Tá, faz um mandato lá. Qual a importância, Nayana, da participação feminina nas lideranças sindicais para a construção de organizações mais inclusivas e representativas? Eu digo que é extremamente necessário, né? É urgente a gente tomar posse desses espaços. O movimento sindical, ele tem um histórico da predominância masculina, mas as mulheres sempre estiveram nos movimentos e nas ruas. São poucas as histórias das mulheres e da sua presença nos movimentos, né? Hoje eu estou novamente eleita dirigente geral do Sinteste e a nossa categoria é predominantemente feminina, né? Lá na UFS as técnicas dominam a universidade. E aí a gente vê nesse processo todo também a dificuldade para nós ocuparmos esses espaços por serem mulheres, né? Porque não é somente ser a liderança feminina, mas a gente traz todas as outras tarefas conosco, né? No meu caso ainda a tarefa de ser mãe dentro do movimento sindical é um desafio muito grande. Meu filho ainda tem 11 anos, quando eu entrei no Sinteste como diretora, ele só tinha 2. Então já é uma trajetória dentro do movimento sindical que exige demais da gente. Ele já é, querendo ou não, sindicalista junto com a mãe. Da barriga já na militância, né? Porque eu já fechei, portanto, o Pedro na barriga. Então a luta já faz parte desse cotidiano até dos nossos filhos, da nossa família. Então é um desafio muito grande. E a gente precisa, de fato, ocupar esses lugares. Você, né, contou pra gente que já está fazendo mais de 10 anos, 12 anos praticamente no mundo sindical. Apesar de todo esse tempo, as coisas terem mudado, as mulheres terem conquistado muito mais espaço do que tinham antigamente. Além desse desafio que você já citou, assim, aí, quais os outros que as mulheres ainda enfrentam ao ingressar neste movimento sindical? Primeiro, de se fazer liderança, porque assim, eu tive a grata bênção de encontrar no meu caminho mulheres líderes, isso foi muito importante. Foi Ivanilda Brito, Zezé. Então eu já tive referências no movimento sindical baiano, estadual, que me ajudou, né? A Marinalva, que foi abrindo aí discussões que me fizeram também me firmar nesse espaço. Agora, se
se tornar liderança nesse processo todo, né? Ter voz firme, é todo uma luta que a gente tem que empregar mesmo. No início, o nosso sindicato ele é uma diretoria colegiada, então muitas pessoas achavam que Firmino era o presidente, porque Firmino aqui na UNEB, o Sinteste, somos dois, e lá na UF sou eu. Muita gente às vezes me tratava, até em reuniões com o governo, bem no início me tratava como se eu fosse a secretária de Firmino. Então as pessoas não entendiam a princípio que eu era presidente tanto quanto ele, e já se direcionavam a ele por ser homem, a figura masculina, que era o presidente do sindicato. Então a gente trava muitas lutas nesse processo de se firmar, e a gente vê que cada vez mais, quando a gente se torna presidente do sindicato, a gente acaba também inspirando outras e vendo mulheres desabrocharem desse processo todo. E nesse processo todo, né, que você já participa, você já está há muito tempo, como a presença feminina nesse mundo sindical, ela contribuiu para a formulação de políticas mais na defesa de gêneros e políticas mais eficazes? Sobretudo, a nossa qualificação também desse processo é muito importante, né? Porque não é só encontrar referências, é também dividir espaços. O nosso sindicato se filiou à CTB Bahia, e com a nossa participação na central, a gente viu o quanto foi importante esses processos formativos que a gente vai ocupando cadeiras, ocupando discussões, que a gente vai melhorando muito a nossa atuação sindical. E a gente consegue também se ajudar. Então, essa questão das mulheres nos espaços, isso é muito importante, porque a gente consegue dividir as nossas angústias também, né, de todos esses múltiplos papéis que a gente tem, consegue ter mais sensibilidade para lidar com a dificuldade da outra, né? Eu cheguei em uma atividade no início, logo na CTB, a gente fez uma atividade com a secretária Flora Lassance. Eu não esqueço que a gente tinha uma colega dos bancários, Nancy, que ela tinha dificuldade, ela já chegou dizendo que tinha muita dificuldade de falar no microfone, chegou super nervosa. E hoje a gente faz atividades na Secretaria de Mulheres, na CTV, com Nancy. Nancy é a familiarizada com o microfone. Então, assim, a gente vê também o processo de uma ajudando a outra, as experiências. Então, o mundo sindical feminino, ele é diferente, ele é muito diferente. Então, por isso que é muito importante a gente estar ocupando esses espaços, buscar essas representatividades que certamente a gente vai inspirando umas das outras. Então, a gente pode perceber que é um crescimento pessoal muito grande das mulheres que entram no mundo sindical. É um crescimento pessoal e, digo mais, é coletivo. Porque a gente vai dividindo essas experiências que são únicas, porque o mundo sindical feminino ele não é igual ao masculino. Os homens eles já acham que eles estão naquele espaço e colocam lá suas ideias e vai para cima, tem mais uma pegada agressiva, e a gente ainda tem que se retrabalhar isso, porque às vezes quando a gente precisa ter uma postura mais dura, a gente ainda é colocado em situações violentas e nos discursos machistas também desse meio. Porque às vezes quando a gente puxa um movimento mais duro, as pessoas ainda interpretam, a depender da sua posição, como você é. Se você é a maluca, já me chamaram de algum modo a maluca do sindicato, meio que pseudo-anarquista, já colocaram alguns adjetivos quando você tem que ter uma postura mais dura de condução do movimento. Então, para a mulher também tem isso, porque às vezes o homem puxa uma greve, puxa uma atividade sindical, ele fecha o portão, ele não recebe a mesma interpretação do que quando a mulher está puxando essa greve, esse movimento com uma pegada mais agressiva. Você, nessa sua resposta aí, você citou experiências pessoais suas, de ter chamado de a maluca do sindicato, né? E eu vou entrar justamente nessa questão, nessa pergunta agora, de você compartilhar com a gente experiências pessoais ou de colegas sobre situações de violência e discriminação enfrentadas nesse ambiente sindical. E, recentemente, você foi vítima de violência, vítima de ameaça. Poderia contar para a gente como foi tudo isso, como você enfrentou tudo isso? Sim, os movimentos sindicais, principalmente nesses momentos que a gente tem que ter uma postura mais dura, a gente não deixa de passar por algumas divergências ali mais difíceis de contornar
por conta dos papéis que a gente tem que ter. No Sinteste a gente tem uma pauta, né, que é uma pauta interna, uma pauta de qualidade de vida no ambiente de trabalho desde 2016. E aí os servidores técnicos vêm colocando a necessidade da UFES melhorar aquilo que oferta para os seus servidores, já que, né, nós ficamos 25, 30 anos na instituição prestando aquele serviço. Já de um lado, a gente tem estudantes que os estudantes compõem, a razão de ser da universidade é a comunidade estudantil, é formar pessoas, porém o estudante ele é passageiro, ele vai se formar e ele vai sair. Então as pautas dos trabalhadores e as pautas estudantis, elas são diferentes. E nesse sentido, infelizmente, a gente não tem esse entendimento lá dentro. E hoje a gente tem uma proposta que a gestão da UFES aceitou, entendendo que é qualidade de vida para os seus trabalhadores, que é da abertura de um novo espaço de alimentação. E um grupo de estudantes não concordam com esse novo espaço, porque lá já tem um, e eles acham que todos têm que ficar no mesmo lugar. Porém, o restaurante que tem lá atualmente, ele serve a uma política de assistência estudantil. Os estudantes que moram na residência comem gratuitamente lá, e uma parte, quer dizer, todos os outros que são estudantes, mas que não moram na residência, têm direito a almoçar por R$2. Essa não é a realidade dos trabalhadores. Os trabalhadores almoçam a R$16 se quiser almoçar lá. Então, como a UFES é enorme, tem vários espaços de alimentação, os servidores comem de quentinha, alguns têm que comer dentro da sala de trabalho. Então, a UFES não tem um espaço para o servidor, como vários outros órgãos, né? Você chega ali na aula, tem o próprio restaurante dos servidores. Qualquer fábrica tem um refeitório para os trabalhadores. Então, é isso que se quer. Porém, a gente viu que essa divergência descambou para uma questão que eu tive que fazer um registro, né, na delegacia, me senti ameaçado por conta de cartazes desse grupo que não concorda. Esses cartazes que eles colocaram, tinha a minha própria imagem, com um X no olho, e a das reitoras, e um outro cartaz tinha uma frase que era contra o restaurante, mas tinha uma tesoura desenhada de vermelho, e nesse outro cartaz tinha a minha imagem. Então, assim, descambou para a violência, porque a partir do momento em que você traz a imagem das pessoas, eu sou dirigente do Sinteste, mas eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho minha família, então a minha imagem pessoal não é a imagem do sindicato. Então, se você tem alguma divergência, você tem que tratar no campo das ideias, né? Ou se fosse para colocar algo, o próprio sindicato tem a sua logomarca. Então, a logomarca do sindicato não sou eu, né? Então, a partir do momento que se usa a minha imagem pessoal, se torna um ataque de verdade ao próprio processo que lá se instala, que é uma vivência democrática. Então, eu tomei providência, estou recebendo várias solidariedades de vários sindicatos, de várias mulheres que entendem que quando a violência entra para o debate, a gente tem que ter firmeza, porque aquele debate se encerra, né? A violência entrou, a ameaça entrou, a gente tem que buscar medidas duras, porque não é mais diálogo, né? Não é mais movimentação, não é mais luta quando você traz o caráter da violência. E a violência se expressa de várias formas, não precisa chegar lá e me agredir, né? Não precisa eu esperar que isso aconteça. Mas a partir do momento que você tem algo colocado na entrada do seu ambiente de trabalho, ele já tem um tom ameaçador. Então, essa vivência tem sido muito difícil, porque teve um impacto no meu filho, como eu relatei, meu filho desde a barriga acompanhando as lutas do sindicato e, obviamente, quando ele vê o rosto da mãe naquele cartaz, ele não entende como o Sinteste está sendo atacado, né? Ele entendeu que a mãe dele estava ameaçada de morte. E aí, mesmo relatando isso para as pessoas, para o grupo manifestante, eles ignoraram completamente. Eu me preocupei com isso, porque a gente está tratando de futuros, inclusive psicólogos, futuros profissionais que aquela universidade forma, e as pessoas se mostram totalmente sem nenhuma empatia com aquilo que você traz, então se torna preocupante. Tenho certeza que nós, no Centro de Saúde do Bahia, sabe que o Centro de Saúde do Bahia está do teu lado, está também te abraçando, te acolhendo na sua defesa, nessa sua luta, como outros sindicatos além do Centro de Saúde também abraçaram sua causa.
Tudo isso, você acha que aconteceu nesse momento? Você disse que desde 2016 tem essa pauta, essa briga de instalar esse novo ambiente de refeição lá. Isso aconteceu hoje por se tratar de uma diretora do sindicato, uma mulher, e as reitoras atuais da UESP serem duas mulheres? Sim, eu percebo que tem, de fato, esse caráter misógino, infelizmente, dentro da universidade, por isso eu resolvi expor. A gente já tinha essa pauta desde 2016, o reitorado era masculino, era de um homem, o ex-professor Evandro, ele era ainda professor, é o ex-reitor, o professor Evandro. E essas manifestações ocorriam com alguns estudantes, inclusive até hoje participam, porque assim, os cursos são 4, 5 anos, mas tem alguns que ficam 6, 7 anos lá dentro. E essas pessoas participavam e não tinha nenhum tom de fogo, de ameaça, não tinha esse tipo de tom. Hoje a reitoria da universidade são duas mulheres, é a primeira vez que tem duas mulheres. E desde a greve estudantil, em 2023, a gente nota um novo tom com algumas pessoas que estão conduzindo. Então é um tom agressivo, é um tom de xingamento, é um tom de deboche. Muitas vezes se faz posturas para tentar desestabilizar as mulheres que estão ali à frente negociando. Hoje em dia são mais mulheres na composição de pró-reitorias, então a gente percebe uma agressividade na forma de falar e com risinho, com ações que buscam desestabilizar, coisas que você não via quando era um reitorado masculino. Então soma-se a essas mulheres que estão na gestão, também o próprio sindicato que já tem um histórico de mulheres na gestão. Porém, quando era um homem, a gestão administrativa não se tinha essa postura. Então acho que essa juntada de mulheres nos espaços de poder, de gestão da UESP, mas mulher em liderança sindical, que tem incomodado a tal forma de se transformar nessas ameaças veladas, né? Porque um cartaz, algumas pessoas podem dizer, o movimento faz esse tipo de cartaz, mas a gente está tratando de comunidade interna, de uma comunidade universitária, de uma comunidade que sabe a história um dos outros, sabe quem é a Mariluce, então pega coisas daquela pessoa para tentar diminuir, sabem quem é Dayana, sabe que Dayana é mãe, tem filho, então pega alguma coisa para tentar fazer aquela pessoa se fragilizar. Então, outra forma mesmo de ataque, então, ataques misóginos, tem a ver com a questão da mulher nos espaços de liderança. Percebe-se que são atitudes de intimidação que a gente lidar com vocês, para que não coloquem o projeto adiante. E voltando a falar da sua vida sindical, né? No Sinteste, em que você é diretor-geral, quais são as estratégias, né, que o Sinteste tem adotado para combater o assédio moral, esse tipo de assédio, dentro das organizações sindicais, até mesmo dentro da instituição que você está lá dentro trabalhando? A gente já teve alguns casos em que a gente pôde atuar de alguma forma mais incisiva. Isso quando a gente tem situações quando se deparam entre diferentes categorias. Mas quando a gente vive situações de assédio entre a própria categoria, aí a gente parte com uma questão mais delicada. E aí o sindicato, como não pode se posicionar contra um associado, aí a gente busca orientar os envolvidos para outros órgãos que possam fazer as devidas apurações. Então, a gente já teve casos lá em que a gente foi muito questionado, que a gente deveria ter uma postura mais incisiva, mais envolvia um outro associado, né, que estava ali sendo colocado como assediador. E aí o sindicato teve que ter todo um cuidado para direcionar para a ouvidoria, para a própria administração da UESP, para a ABREPAD, para o Ministério Público, e aí a gente vai dando suporte jurídico, que nós temos o nosso assessor jurídico, Dr. Danilo Pai, orientando. Mas a gente também tem feito eventos, a gente fez campanha contra o assédio, já fez palestra, leva voto, faz visitas. A gente tem algumas campanhas que é o carro-chefe do sindicato, que é também no Setembro Amarelo, que a gente acaba trabalhando as questões de assédio. Só que tem esses cuidados dentro do próprio ambiente, porque o sindicato não é um órgão apurador, né? A gente fala, a gente faz a conscientização, a gente combate, a gente está ao lado
das pessoas vítimas. Agora, em alguns casos, a gente tem que buscar mesmo os órgãos responsáveis, dando todo o suporte, para também o sindicato não acabar tendo uma postura que é já de fazer a sentença, né, coisa que a gente não pode. Deve ficar claro, né, que os sindicatos estão abertos a receberem denúncias e recebendo as denúncias, eles orientam quais os passos a serem seguidos para minimizar a situação, acabar com a situação, é isso? Isso, exatamente. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e já quer a resposta, né? Já quer do sindicato a solução. Então é importante a gente ir colocando os papéis em cada lugar, porque o sindicato não é o órgão de apuração, mas é aquele que vai ficar ao lado do trabalhador, que vai buscar mediar, dialogar, apurar, no sentido de, olha, está acontecendo isso aqui, vamos passar para essa pessoa aqui, esse órgão que tem o poder de fato de julgar, né, de sentenciar, de ver o que é que se pode fazer naquela circunstância. Mas não é infelizmente, o sindicato. Daiana, e de que forma essa violência contra a mulher que está no sindicato, ela impacta na luta pelos direitos trabalhistas, pelos direitos sociais? Atrapalha ou incentiva que a luta venha a ser ainda maior? Olha, de verdade, o que eu vejo hoje é uma preocupação na gente se manter enquanto sindicato mesmo, porque atrapalha. Atrapalha porque hoje a gente tem mais uma sociedade preocupada com a saúde mental. E o que a gente tem visto é que esses tipos de ataque, não só esses, de violência já é o extremo, mas até o desgaste mesmo que a luta dos trabalhadores nos impõe. Acaba que as pessoas têm receio hoje de botar o nome na chapa do sindicato. Tem receio de assumir a presidência de um sindicato. Eu já estou presidente desde 2017. Quando você vai conversar com outra pessoa, as pessoas não querem nem fazer parte da chapa, né? Então as pessoas já sabem que é um lugar que você vai ser vidraça, né? Eu sempre digo que eu não sou vidro, eu sou diamante, né? Porque o diamante ele aguenta aquelas pancadas, mas assim a gente não sabe até quando. Então essa questão da violência, desse desgaste, ele afeta a nossa saúde mental, ele afeta a saúde também da nossa família. E apesar de que nesse tempo todo eu já vivi muitas situações de desgaste, essa específica de agora, ela trouxe um ingrediente que me preocupou, que foi afetar a minha família, né? Quando afeta os nossos filhos, a gente já tem uma outra reação, a gente já começa a repensar. Então foi muito importante o apoio das demais lideranças para eu conseguir partilhar tudo isso como eu estou fazendo aqui de uma forma mais serena, mais forte, porque no primeiro impacto, como você tem ali o choro do seu filho, a preocupação do seu filho, do seu marido, você fica meio assim, ó, será que é o rumo certo, vale a pena? Então afeta negativamente mesmo, porque você vai vendo que é um lugar que exige muito, isso faz com que outras mulheres também se desestimulem. Você, né, nesse momento que você está vivendo, os ameaças, tudo isso que você está passando, que não, a gente vê que não está sendo fácil para você, mas você está recebendo muita solidariedade, né, das mulheres, de outras mulheres sindicais que estão em outros sindicatos, a sororidade, né, das mulheres. Essa ação, ela vem fortalecer a resistência contra a violência e contra a discriminação que vocês sofrem? Eu acho que sim, porque até a própria organização de solidariedade faz com que as mulheres ali vai partilhando também experiências também que já viveram. Teve pessoas que colocaram no chat, mandaram recado, que já vivenciaram isso no ambiente do trabalho, ou que dentro do próprio sindicato tem diretores com posturas machistas. Então, através de um problema que uma pessoa teve coragem de falar, que no caso agora foi eu, faz com que outras mulheres vão falando também sobre os seus problemas, e aí a gente cria uma grande rede de acolhimento e vai dando força umas para as outras. Então, é muito importante que, mesmo através da dor, né, eu disse isso no vídeo, através da dor a gente tira lições, né, de aprendizagem, e acho que é isso que a gente está fazendo. E que essa sua atitude de denunciar, de ir na delegacia, denunciar toda essa agressão, toda essa violência que você sofreu, seja multiplicadora, que outras mulheres também que se calaram, no mundo sindical, se calaram, absorveram caladas, tudo isso também tenham coragem de agora expor, também denunciar. E é muito difícil, viu? Não foi uma decisão fácil, te confesso, porque falar do lugar que você constrói é muito difícil. Eu amo a Universidade Estadual de Feira de Santana, eu fui estudante em 2013, então não é fácil você falar
de um problema interno na UFES, você fica com aquela expectativa de que você vai conseguir resolver internamente. Na verdade, minha grande força partiu do meu próprio filho, né? Foi a interpretação do meu filho, a preocupação do meu filho. Foi que fez com que, ao conversar com esse grupo e ver que eles não demonstraram nenhum tipo de empatia, foi que me acendeu um alerta da preocupação. E você dizer, o meu filho falou que isso aqui representa uma ameaça de morte. É isso mesmo? E aí você olha para aquelas pessoas, as pessoas... o movimento responde por si mesmo, a gente vai se responsabilizar. Então, a forma como eles se dirigiram a mim, colocando assim, tanto faz, problema ser de seu filho, foi que me deu a coragem de abrir a boca, porque se é um tanto faz ali na minha frente, imagine para mim que tinha uma rotina de correr no campo, de chegar de manhã, coisa que eu mudei, porque você nunca sabe o que está, de fato, na cabeça das pessoas. A gente tem visto crimes acontecer por motivos torpes, né? Por insignificâncias, que a gente fica assim, meu Deus, matou aquela pessoa por quê? Ou fez aquilo por quê? E você nem encontra. Então, eu não poderia, frente a isso, frente à insensibilidade mostrada, achar que aquilo seria uma bobagem, porque a gente tem visto todos os dias noticiários de violência contra a mulher. Então, por essa razão, a gente não pode minimizar de nenhuma forma a violência. Então, é aquilo que até uma representante da UBM, Jéssica, ela é presidente da UBM aqui de Salvador, ela falou, quando a violência entra, a gente não quer mais saber dos motivos, a gente tem que se unir e lutar para proteger aquela pessoa, para que ela não vive nenhum tipo de estatística de agressão. Tá? É isso. Daiana, infelizmente nosso tempo está terminando aqui, tem que terminar, infelizmente. Que mensagem você gostaria de transmitir para aquelas mulheres que elas desejam ingressar no mundo sindical, mas temem enfrentar violência, temem enfrentar discriminação e acabam se fechando e acabam não fazendo o que querem fazer? Que mensagem daria para elas? Olha, eu dou a mensagem que eu digo e disse para a minha vice-diretora quando eu convidei Gisele Rocha, que é difícil, é um posto difícil, mas muitas nos antecederam e é por isso que a gente teve avanços. E a gente precisa de muitas outras para continuar avançando. Então, não é um lugar fácil de sentar, mas ao lado de outras, dá os braços e firmes, porque a gente encontra mulheres que não soltam as nossas mãos. A gente consegue. Então, eu achei uma Nilda, achei Zezé, achei uma mulherada Flora, Rosa, uma mulherada boa, que me apoia, Marciene. Fiz uma diretoria de excelência. Nos últimos anos eu estou com um grupo muito bom de respeito, que quer as mesmas coisas, que é avançar em melhorias para a classe trabalhadora. Então, quando você entra dentro do processo, você vai entender que você fez a melhor escolha. Não é uma escolha fácil, mas com certeza, quando o bichinho, eu sempre brinco, quando o mosquito do sindicato morde a gente, quando ele pica, é uma picada profunda. Então, você não se vê também fazendo outra coisa, porque a defesa do direito dos trabalhadores é necessária, é importante para a gente que tem esse pertencimento da classe trabalhadora participar desse processo. Então, mesmo na dificuldade, a gente luta juntos. Então, convido aí as colegas que ainda têm dúvida, participa das assembleias, tudo é um processo de formação. Quanto mais você participa das assembleias, quanto mais você se engaja e conhece as lutas da sua categoria, você vai se fortalecendo a ponto de entrar com a diretoria sindical. Então, recomendo, apesar da dificuldade, juntas podemos sempre vencer. Daiana, muito obrigado pela sua participação, por você ter trazido toda essa história, compartilhar com a gente esse momento ruim que você viveu, né? Terrível de ameaça. Né? Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida, não só pelo Centro de Saúde, mas por todas as mulheres, todas as entidades sindicais que te acolheram, estão te apoiando nessa luta contra a violência e contra a ameaça. Muito obrigado. Muito obrigada. E os telespectadores aí confiram os próximos, viu? Porque esse entre aspas, é assim, maravilhoso. Faz a gente crescer muito. Essa não vai ser a última vez que Daiana vai vir aqui com a gente, não, porque em maio a gente vai ter um novo programa com ela. Nós vamos trazer aqui informações sobre o livro que ela já lançou, que conta a história do Dia do Trabalho, incluindo também a presença de mulheres nesse livro, para a gente falar mais sobre esse livro que está aí às vendas, que pode
você também pode ter acesso, nós vamos trazer aqui no Entre Aspas. Viu, Daiane? Vai ser necessário, viu, Vladimir? Porque eu vou falar do Dia do Trabalhador. Já peguei você aí. Então a gente vai falar sobre isso, porque muita gente confunde Dia do Trabalho com Dia do Trabalhador. Então, 1º de maio a gente conversa. Então anote aí. Em maio estaremos de volta aqui com Daiane, tá bom? Até a nossa próxima edição.